Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicerp, protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Olá para você que acompanha a Módulo FM, a gente começa mais uma sexta-feira com a nossa edição do Mente Aberta, conversando com o psicólogo terapeuta familiar Leonardo Nogueira. Desde já é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Léo, bom demais falar com você. Olá, Leide. Bom também estar aqui de volta para a gente continuar essa série, né? Com certeza, Léo. Só para relembrar para os nossos ouvintes, especialmente aqueles que não tenham visto todos os programas, pode solicitar aqui na Módulo também que a gente passa a série. Só para relembrar, o primeiro programa foi Filhinhos de Mamãe, Filhinhas de Papai, Filhos de Pais Separados, falamos de filhos adotivos e hoje a gente vai falar sobre o último episódio da série, que é Filhos Bem-Sucedidos, Leonardo. Exatamente. Nós deixamos a cereja do bolo por último, né? Falamos de tantas dificuldades, né, dos outros, da criação de filhos, daqueles anteriores. Agora nós vamos falar em como gerar um filho bem-sucedido, né? Colocar um filho na vida é um grande desafio, né? Levar o nosso filho a seguir o seu próprio destino, né? A seguir a sua missão na vida é um grande desafio para os pais. Então, hoje nós vamos dizer algumas sugestões, né, de algumas características que eu percebo que é importante desenvolver nos filhos para eles serem bem-sucedidos. Claro que isso vai exigir uma grande presença dos pais, uma atenção dos pais, né, um acolhimento dos pais. Os pais precisam, né, ter tempo, de certa forma, e ter um investimento, né, de energia, eu falei do tempo, para que possa gerar um filho bem-sucedido. E é disso que a gente vai falar, né? Ô, Léo, e o que é um filho bem-sucedido? Porque parece muito óbvio, mas quanto mais eu vivo, mais a gente estuda, mais a gente lê, chegar no óbvio é o mais difícil. E então, do ponto de vista, eu não sei como é que a gente começa, aí você dá o tom. O que é ser um pai bem-sucedido para ter um filho bem-sucedido? O caminho é esse? Você começou bem, porque o primeiro aspecto para o filho ser bem-sucedido é o casal ser bem resolvido. Então, nós precisamos ter um casal, né? Um casal mais estruturado, um casal menos infantilizado, um casal, né? Um marido e uma esposa, ou marido e um marido, uma esposa e uma esposa. Sim. Nós precisamos ter um casal bem resolvido consigo, né? Um casal mais inteiro. Não que eles vão ter... A gente não tem um manual pronto, os pais não nascem prontos, né? Nós vamos desenvolvendo e nos aprimorando. Mas é importante que o casal esteja bem resolvido um com o outro. Porque os conflitos de um casal, as dificuldades de um casal, as infantilidades, né? Isso tudo atinge os filhos. Então, quanto mais esse casal for harmonioso, esse casal estiver em paz, né, entre si, entre esses parceiros, menos os filhos vão receber as consequências. A gente falou tanto disso, né, lá nos outros tipos de filhos, né? Imagina, lá nos filhos da mamãe, o casal não está bem resolvido porque a mãe ficou mais apegada ao filho do que ao próprio marido. Ou a filhinha do papai, a filha ficou mais apegada ao pai do que a própria mãe. Então, como que está esse casal em que os filhos entrou tanto no meio que eles não conseguiram colocar um limite na relação com os filhos? Então, nós falamos dessa dificuldade do casal quando gera o filhinho e a filhinha, né, da mamãe e do papai. Depois nós falamos de filhos de pais separados, ou seja, o quanto esse casal, então, não bem resolvido, que se separa e ainda coloca um contra o outro. O filho tem que decidir quem é o certo, quem é o errado, quem que é o bom, quem que é o mal. Nossa, né? É impossível isso, né? Depois nós falamos de filhos adotivos, quer dizer, o quanto esse casal que então abandona o filho por N razões, ou aquele casal que adota o filho e já adota achando que os pais biológicos são pais inferiores, são pais maus, né? E aí esses pais, esse casal também que adota, que às vezes tem problemas, por isso que eles adotam, para o filho vir resolver os problemas deles, emocionais.
Então, nós falamos nos outros programas do quanto esse casal mal resolvido vai gerar mais problemas nos filhos. Então, Leide, uma questão para que eu tenha filhos, é importante que eu esteja bem resolvido com o meu marido. E se a gente não estiver bem resolvido, que a gente possa ficar bem resolvido. Que a gente possa, então, fazer um tratamento, né, buscar o desenvolvimento pessoal, para que isso possa melhorar, né? Buscar grupos, buscar apoio, seja do Estado, seja do município, buscar saídas para que eu e a minha esposa, a gente possa ficarmos mais saudáveis emocionalmente, para que os filhos não paguem o pato, literalmente. O Léo, tem um texto que eu li, nossa, há vários anos, um artigo do Stephen Kenneth. Ele é do Rio Grande do Sul, é um jornalista conhecido, dono de meio de comunicação. Ele disse uma vez que não há sucesso profissional no mundo que compense um filho drogado, um filho com problemas. E diante do nosso tema hoje, que eu acho que você vai abranger de maneira muito ampla, mas assim, diante do nosso tema, essa questão de você preterir a criação do filho para outras áreas da sua vida. Isso envolve a não ter um filho bem-sucedido? E o que é ser um filho bem-sucedido? Emocionalmente, profissionalmente, socialmente? O que é? Você tocou num assunto que seria até legal a gente fazer um programa só sobre isso, que Sim. é sobre como lidar com os filhos que usam drogas. Acho que seria um bom programa. Necessário, né? No mundo de hoje, né, Léo? Tão urgente, né? Nós podemos até voltar a fazer uma série sobre isso. Sim. Mas eu enumerei algumas questões que eu fui percebendo ao longo. Eu tenho 18 anos de consultório, né? Vou para 19 anos agora. E uma prática muito intensa, né, Léo? Porque você atende muitas pessoas. E aí, o que eu fui percebendo sobre a educação de filhos? Eu fui percebendo o que faltava e de alguns, né, pais, e o que gerava sucesso quando eu via alguns pais acertando também. Porque, às vezes, atendendo, os pais me davam muitas dicas de como acertar na educação de filhos, né? Claro que cada caso é um caso. Então, novamente, eu sempre falo isso aqui, eu vou generalizar, ou seja, eu vou falar questões gerais que seria importante os pais observarem, mas cada caso é um caso. Então, eu peguei 6 características. 6 características que são boas para a gente poder desenvolver nos filhos. E a primeira delas é a independência. Então, o que é um filho bem-sucedido? É um filho independente. E aonde começa a independência? Lá na infância, com os meus pais. Porque nós estamos falando em gerar filhos bem-sucedidos. Para isso, os pais precisam levar os filhos a ficarem independentes. Vou dar um exemplo simples, Leide, para você. Se o meu filho ele tem 5 anos, ele consegue tomar banho sozinho, para que eu estou indo lá dar banho nele? Se o meu filho consegue amarrar, ele tem 6 anos, ele consegue amarrar o cadarço do sapato sozinho, para que eu estou indo lá e amarrando o sapato dele? Então, eu gero um filho mais dependente quando eu faço tudo para o meu filho e eu não deixo os filhos experimentarem dentro daquela própria idade a independência. Gandhi, né, que é o sábio indiano, né, ele dizia uma coisa que eu gostava muito. Ele falava assim, que de vez em quando é bom deixarem os filhos queimarem os dedos um pouco. O que ele queria dizer com isso? Que era importante a gente deixar os filhos experimentarem, né? Experimentarem a independência. Então, eu vou ficar com o meu olhar atento, mas eu vou ajudando o meu filho a se tornar um filho que é capaz de pensar por si mesmo, é capaz de decidir o que fazer dentro daquela situação. E não eu contar tudo para ele, dar todas as respostas que eu acho que ele precisa, né? Então, a primeira característica de um filho bem-sucedido é um filho independente. E aí é que vem o estrago, porque a gente vê, e eu atendo muitas pessoas assim, né? Filhos que ainda estão com os pais, que não conseguem sair dos pais, que não conseguem viver a sua independência, que fica dependendo, assim, da roupa para lavar, da louça para lavar, da roupa para passar, da conta para pagar,
Então, que não consegue ir ao banco sozinho e pagar uma conta. Então, são coisas que eu vou gerando nos filhos, que quanto mais eu faço essa superproteção, mais eu gero uma dependência. E um filho bem-sucedido é um filho independente. E eu vou falar assim para o meu filho: você é capaz, filho. Eu confio em você. Você é capaz, né? Faça por você. Do que aquele filho que só vai fazer se o pai falar que pode, só vai fazer se a mãe falar que pode. Eu não consigo tomar uma decisão sozinho, pensar, pai, pensei assim para eu estudar fora. Eu acho que vai ser melhor porque eu vou conseguir. Não, aí esse filho não consegue nem sair de patrocínio, porque não pode deixar os pais, ele não dá conta de morar sozinho, não dá conta de viver canso de a ver própria isso. vida. Entende? Entendo. E isso é um filho mal sucedido, porque é um filho que vai demorar mais para montar a sua própria vida. E olha que eu conheço casos daqueles filhos que ainda ficam em casa até muito tarde, né? Até depois dos 35 anos, 40 anos. Então, o filho é um filho mal sucedido, porque não vai poder viver a vida. E um filho pouco independente é um filho acomodado. Porque à medida que eu faço muito para o meu filho, eu acabo gerando um filho que beira a acomodação. Ele usa da acomodação para não ter uma iniciativa com a própria vida. Então, essa é a primeira característica de um filho bem-sucedido, é um filho independente. Léo, eu quero trabalhar bem essas características com você, a gente vai dar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com as outras 5 características. Se são elas, elenca pra gente quais são. A primeira você falou da independência. A segunda é honrar a família de origem. A terceira, amorosidade. A quarta, sabem o seu limite. A quinta, são éticos. E a sexta, são espiritualizados. Que ótimo, a gente volta em 1 minuto para falar dessas 5 características. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje falando de filhos bem-sucedidos com o terapeuta familiar Leonardo Nogueira. Léo, as características, então, que você elenca para falar de um filho bem-sucedido. A segunda característica? Honrar a família de origem. E é engraçado, né? Porque eu falei há pouco sobre a independência, que é ficar mais independente da família para eu poder seguir a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, um filho bem-sucedido é um filho que é bem resolvido com a sua história familiar. Então, é aquele filho que ele honra a família. Porque quando eu honro a minha família, quando eu conheço a história da minha família, quando eu agradeço a vida que a minha família me deu, eu sigo com mais força. É muito clara essa percepção. Então, filhos bem-sucedidos, você mesmo já deve ter presenciado isso, né? Aqueles filhos que são gratos, aqueles filhos que amam a família, eles são diferenciados no mercado. Com certeza. São filhos assim que todo mundo gosta, que todo mundo admira, né? E esse filho, conhecendo, respeitando a história familiar, é um filho que respeita a sua identidade. Então, e nada mais sagrado do que nós, como filhos, por exemplo, ou como pais, né? Sabemos da nossa história. Porque a nossa história diz respeito a quem nós somos e de onde a gente veio. E saber de onde eu vim me dá uma certeza de que eu tenho para onde voltar quando eu precisar. Então, quando eu sou bem resolvido com a minha família, eu volto para minha casa, né? Eu volto para minha família quando eu precisar. Então, eu vou visitar meu pai. É muito importante conhecer quem é o avô, quem é a avó, a história do avô, a história da avó, sabe? Porque são forças para nós, são forças para a gente seguir a vida. E quando a gente se sente sozinho, quando a gente está lá na nossa cidade distante, vai lá e visita a mãe, visita o pai, né? É como se a gente abastecesse. Então, filhos bem-sucedidos, eles se abastecem da família. Eles honram a família de origem, né? Essa é a segunda característica de um filho bem-sucedido. Honrar a família de origem. E a terceira característica? A terceira, Leide, é sobre o amor. Então, os filhos bem-sucedidos são filhos amorosos. Então, nós vamos falar que na característica anterior, os pais ensinam
o filho a agradecer a família. Os pais ensinam o filho a conhecer a história da família. Então, no primeiro, o pai e a mãe ajudam o filho a ficar independente. No segundo, os pais apresentam a família. Falam, esse é seu avô, a história dele é isso, essa é a sua avó, ela conquistou isso, ela lutou por isso, ela trabalhou nisso, né? Então, os pais ajudam o filho a honrar a própria família. A terceira característica, os pais ajudam o filho a amar. E para os pais ajudarem o filho a ser um filho mais amoroso, eles precisam mostrar o amor. Porque eu conheço o amor a partir dos meus pais. Os meus pais mostram para mim o que é amar. Então, se o meu pai bate na minha mãe, e o meu pai espanca minha mãe, e o meu pai agride, humilha minha mãe, e essa é a forma dele demonstrar que ele gosta, é assim que eu vou aprender. Nossa. Né? Como deve ser o meu relacionamento com as pessoas que eu gosto? Como o meu pai fazia com a minha mãe. Então, os pais precisam mostrar o amor que eles têm. E ensinar o filho a amar. Eu até anotei algumas coisas assim. É um amor que alimenta a autoestima dos filhos. Então, elogiar os filhos pelos feitos dos filhos. Dizer o quanto tem orgulho quando os filhos conquistam as coisas. Tirou uma boa nota, né? Agradeceu um vizinho, fez um favor para um amiguinho. E aí os pais falam, que bom que você faz isso, que bom que você ajuda, que filho amoroso que você é. Então, os pais, eles alimentarem a autoestima dos filhos. E eu coloquei mais coisas aqui. Os pais saírem, eu já tinha falado isso no programa anterior, os pais saírem sozinhos. Então, o pai sair só com a filha, para ela se sentir especial para esse pai. Quando tem mais irmãos, né? Sim. Ou a mãe sair só com a filha ou com o filho, fazerem atividades individuais com os filhos para eles sentirem aquele amor exclusivo para eles. E sentir que os pais também os amam, né? Que é um amor sem ser um amor sufocante. Sim. Mas uma exclusividade de vez em quando, né? Isso. E então os pais ensinarem como é amar. E como eu ensino? Quando eu também me amo. Isso começa desde criança, Léo? Por exemplo, assim, você tem 2 filhos, um de 5 anos, um de 3 anos. De vez em quando você tem que sair só com um, só com outro. Isso é desde bebê, praticamente. Desde criança. Ah, tá. Desde quando o filho ganha mais compreensão da vida, ganha mais movimento. Ah, tá. Uns 3, 4 anos. 3, 4 anos, isso. Tá. Mas, então, os pais ajudarem o filho a amar. E aí, como é que esse filho vai ser bem sucedido lá na frente? Quando eles também estão cuidando de si próprios. Então, esse amor que eu disse aí também é um alto amor. Porque os pais também se cuidavam. Então, os pais também passeavam, os pais também faziam seus próprios exercícios físicos. Eles tinham uma qualidade de vida. Né? Então, quando os pais mostram a qualidade de vida, que é eles amarem a si mesmos, os filhos também estão olhando aquele modelo. É assim que eu devo fazer comigo. Esses são filhos bem-sucedidos, aqueles filhos que cuidam de si. Eles cuidam da própria saúde mental, emocional, física, né? É o próprio exemplo, Léo. O filho vê no pai e na mãe o exemplo e acaba que... Bom, e a quarta característica? A quarta, Leide, lembrando que essas características não são características que estão escritas em nenhum lugar. São características que eu fui observando ao longo da minha prática, são coisas importantes que eu percebi. Você na fez educação uma pesquisa de filhos. Empírica, né? Foi uma pesquisa empírica. Com certeza. Dava um livro isso daí, mas a eu ética. Acho que vários livros, agora é a ética, né? O quarto é a ética. A ética. E aí os pais ensinarem a ética. O contrário da ética, como é que a gente fala hoje em dia? É a corrupção, né? Então, os filhos precisam ver os pais sendo honestos. Isso muito é muito importante. sério, Léo. Isso é muito sério. Então, eu peguei uma moeda a mais, na padaria eu devolvo. Né? Eu peguei um livro emprestado, eu devolvo o livro emprestado. Tem a fila no banco, eu não furo a fila no banco. Eu não jogo lixo no chão? Não jogo lixo no chão. Eu jogo lixo no próprio lixo. Então, os pais ensinar condutas éticas. E a ética está vinculada assim, o bem que eu não quero o bem que eu quero para o outro eu faço para mim também e eu faço para esse outro também. E o mal que eu não quero para mim eu também não faço para o outro. E isso é ensinar a ética, né? Que é a honestidade, que é ter o caráter, que é a responsabilidade, né?
Eu bati num carro, o dono não estava lá, eu volto lá, deixo um bilhete e aviso. Olha, eu bati no seu carro, estou indo para o meu trabalho, entre em contato comigo e para a gente ver o que fazer com essa batida, né? Então, é a ética. A ética é a quinta, né? Nós estamos na quinta característica. Então, Melhor, não é a quarta, éticos, né? que é ter boas condutas sociais. E a ética está vinculada às boas condutas sociais. Sim, sim. Né? Necessárias. Bom, falamos da independência, honrar a família de origem, o amor, que deve ser ensinado pelos pais, a Isso. ética, e agora que a gente vai para a quinta. A quinta, saber o seu limite. Então, filhos independentes, filhos bem-sucedidos, são filhos que sabem o seu limite. Saber o limite é saber até onde eu posso ir, que é não passar por cima dos outros, né? Nem por cima das minhas necessidades. E aonde que eu aprendo os limites? Em casa. Então, os pais ensinar o amor com limite. E o amor com limite tem uma coisa que é tolerar o não. Ia te perguntar do não para você. Então, é a frustração. É frustrar os filhos. Os pais precisam frustrar os filhos. Nem tudo que eles querem, eles vão poder ter. Esse é o não. E nem tudo que eles querem, eles vão poder ter naquele momento que eles querem. Talvez mais para frente, mas agora não. Então, os pais ensinarem o não. O não é uma grande ferramenta de ensinar limite, né? Dizer não é dizer para o filho assim, lá na vida, quando você for adulto e independente, você vai encontrar muitos nãos. E quando o filho respeita aquele não, ele tem a tendência a tolerar mais as frustrações. Ou seja, quando as coisas não saírem do jeito que a gente quer, não adianta a gente emburrar ou gritar, né? Ou adoecer. As coisas não saíram, eu preciso aceitar. E aonde que eu aprendo a aceitação do não? É em casa. Agora, se os pais sempre me dizem sim, eu posso tudo. E aí eu cresço um adulto que pode tudo, que não pensa em ninguém, eu só penso em mim, nas minhas necessidades. E aí eu passo por cima das pessoas, das situações, né? E o não é um grande instrumento também de gerar segurança nos filhos. Porque quando eu digo não, Leide, eu estou falando assim, até aqui você pode vir. Então eu fico seguro com aquela condução. Eu sei que o meu pai e a minha mãe estão dizendo que é melhor para mim. Mesmo que eu não goste. Mas quando eles fazem isso, eu sinto que tem segurança. Eu fico mais seguro, porque tem uma regra ali que está me conduzindo. Então, a quinta característica são filhos que sabem o seu próprio limite. Ou seja, filhos que sabem lidar com as frustrações da vida. Tem tantas, né, Léo? Tantas frustrações que a gente tem ao longo da vida, né? Sim. Se a pessoa não souber lidar... Mas isso aprende-se em casa, Sim, quando os nossos pais nos dão... Todas essas características, eu estou falando assim, um filho bem-sucedido, adulto, vai aprender a ser bem-sucedido desde pequeno. Sim, sim. E a sexta característica? Então, a sexta, eu acho ela assim, muito importante, principalmente nos dias atuais, que é o desenvolvimento da espiritualidade. Que é ajudar os filhos a se transformarem. Ajudar os filhos a se conhecerem. É o autoconhecimento. Aqui é uma espiritualidade vinculada assim a quem é você, quais são seus valores. Então, os pais estimularem os filhos a olharem para os valores, dando seus exemplos, mas também incentivar os filhos a terem uma religião, porque muitas vezes na religião os filhos aprendem as noções dos valores, né? A bondade, a caridade, a fraternidade, a paz, a empatia, a amorosidade. Sim, sim. Então, são falas muito da religião, né? Aqui eu estou falando de uma religião que nos liberta, uma religião que não nos limita, que não nos reprime, mas uma religião que ajuda nós a sermos seres humanos melhores, né? E aí é desenvolver a espiritualidade. Então, um filho bem-sucedido, ele é um filho que tem uma espiritualidade. Que não quer dizer que o tempo todo ele está dentro de uma religião, mas ele olha para si, ele quer desenvolver o que tem melhor dentro de si. E isso a religião, ela estimula a gente a fazer o bem pelo mundo, né? O bem para o mundo.
Então, um filho mais espiritualizado é esse filho que está conectado ao bem que ele vai fazer para o mundo. Então, é isso que a gente precisa olhar, né? A sexta característica. Um filho bem-sucedido é um filho que busca a fé, a sua própria fé. Léo, falamos então das 6 características para a criação de um filho bem-sucedido, que é a independência, honrar a família de origem, os pais desenvolverem nesse filho a amorosidade, o amor, a ética, o filho também saber o limite e, por fim, o desenvolvimento espiritual. Léo, vamos só voltar aqui, nós falamos então de filhinhos de mamãe, filhinhas de papai, filhos de pais separados, filhos adotivos e filhos bem-sucedidos. Eu queria uma mensagem sua para a gente finalizar essa série e desde já, assim, eu não tenho palavras, né? É até difícil pra gente que é da comunicação falar que não tem palavras, mas eu não tenho, Léo, que o universo te retribua. Eu sei que você faz completamente desprendido, sem esperar nada em troca, mas que o universo te retribua com paz, equilíbrio, saúde, sucesso, enfim, aquilo que você preza. Tá bom, obrigado, Juliette. Eu que agradeço muito. Olha só, eu tô aqui pensando, né, qual a mensagem? Dentro disso tudo que eu vim falando aí ao longo dos programas, não tem uma receita. A receita mais legal que eu digo é os pais, que a gente tá falando de educação de filhos, né? Os pais se conectarem com o amor, com o fluxo do amor. Os pais olharem para o amor e buscarem o desenvolvimento dessa amorosidade. Isso, para mim, é o que fica. Porque como lidar, qual que é o melhor jeito de fazer, isso não é o mais importante. O mais importante é que quando eu conecto comigo, com o amor que existe em mim, eu vou saber o que fazer dentro daquela situação. Então, os pais se desenvolverem enquanto amorosidade, enquanto seres de amor. Por quê? Porque os filhos são criados, como diz minha avó, para a vida. A gente cria os filhos para o mundo. Então, vamos criar os filhos para o mundo ficar melhor. E isso tem a ver com os pais ensinarem os filhos a deixar o mundo melhor. E para isso, eles precisam ajudar os filhos a serem seres mais amorosos, sendo mais amorosos, sabe? Com eles mesmos, os pais com eles mesmos e com os filhos. Então essa é a minha mensagem. Nós vamos ter ainda mais programas pela frente. Sim, sim. Mas, assim, não fica para que os pais não se sintam culpados com essa mensagem que eu estou dizendo, né? Pode começar agora, né, Léo? Se você não fez até hoje, começa. Não tem nada de errado, assim. Sim, cada um sim. deu o que podia, o que sabia e o que aprendeu com os próprios pais. E nós podemos melhorar. Com certeza, todo dia, toda hora. Esse foi o Leonardo Nogueira, ele é terapeuta familiar e também trabalha com a constelação familiar. Em mais uma edição aqui do nosso Mente Aberta. Muito obrigado a você pela audiência, pela sintonia aqui na Módulo FM. Fiquem com Deus e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento. Andap Autopeças. Unicerp. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho.